que nós vimos até agora? Nós estamos no texto, e abram lá, por favor, Gálatas 5, de 16 a 28. Esse é o texto básico. Nós vamos até onde o tempo nos permitir, o que não der para alcançar hoje, regressamos na próxima semana para completarmos. Assim nós podemos manter os nossos horários aqui cumprindo para o próximo culto que vai começar também. Mas antes de lermos o texto, o que nós já vimos até agora? Nós já vimos o seguinte, e temos que bater nessa tecla sempre. Você se torna um filho de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Mas você se torna um filho de Deus quando você tem um encontro pessoal. Você ouviu isso nos testemunhos com Jesus Cristo? Um encontro pessoal com Jesus Cristo. E ele sempre inclui crer no coração e confessar com a sua boca. Esses passos são assim, não tem como a gente mudar isso, porque é bíblico, é o que a Bíblia diz. Nós precisamos crer e confessar com os nossos lábios. A bênção também vem para nós e as nossas famílias. Mas aprendemos também que no ato da conversão, no momento que você confessa, creu e confessou, o que acontece? O Senhor não só perdoa os seus pecados, né, João? Perdoados para sempre, eternidade. Não é licença para pecar. Nossos pecados, a graça de Deus nos alcança, nos perdoa os pecados. Nosso nome está no livro da vida, a eternidade está garantida. Nós vamos estar com o nosso Senhor um dia, quando nossa vida aqui, ou Ele voltar, nossa vida terminar, ou Ele voltar. Isso está garantido. Mas também naquele momento nós recebemos o Espírito Santo, que vem, habita em nós. Às vezes algumas igrejas falam assim, não, primeiro você aceita Jesus, mais tarde você tem que fazer vigílias e jejuns e isso e aquilo para que você receba o Espírito Santo. Nós não cremos isso. Cremos que a Bíblia ensina que você recebe o Espírito Santo no momento da conversão. O que acontece muitas vezes, e eu diria, devia acontecer sempre, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E o que eles está cheio? É quando nós entregamos, nos rendemos mais e mais a Ele. Mais de nós Ele tem, mais da presença dEle está em nós. Eu ouvi sobre ontem à noite, eu acho que creio aqui, mas também ontem eu ouvi de pessoas diferentes, falando da presença de Deus, que ontem, tangível, movendo vidas e coisas aqui dos nossos jovens e adultos também. Isso quer dizer cheios do Espírito Santo. Não quer dizer que o Espírito Santo chegou ontem, ele já está em nós. Mas naquele momento nós abrimos o nosso altar, entregamos a direção das nossas vidas e Ele, com muita alegria, Ele se manifesta em nós. Então aprendemos isso. E vimos que essa presença maravilhosa do Espírito Santo nos capacita, tem um plano, tem um propósito, que é o propósito de que nós sejamos transformados. Um crente vem a Jesus do jeito que está, com todos os problemas, todos os vícios, todos os maus hábitos, todas as dificuldades, vem do jeito que está, mas não permanece desse jeito. A transformação começa a acontecer. E essa transformação é por causa do Espírito Santo de Deus. Agora, seria tão bom que não houvesse oposição. E a oposição que nós temos, entre outras, além do Satanás, além do mundo, a oposição da nossa natureza pecaminosa, que está em nós. Essa luta entre o Espírito que está em nós agora e a antiga natureza vão estar aí até Jesus voltar ou nós morremos. O que acontecer primeiro? Tá? Porque somente naquele dia nós vamos estar livres da presença do pecado. Até então, uma guerra. E esse estudo, esses fundamentos, nos ajudam a trabalhar esses pontos. E nós vimos na semana passada que o crente precisa exibir uma vida transformada. Ou seja, um fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, paciência enorme, mansidão, domínio próprio, entre outros, né? Então, essa é a presença do Espírito Santo. Nós já vimos isso, precisa ter. E hoje nós queremos trabalhar, e você pode dizer, pastor, então, ok, já entendi, eu preciso produzir o fruto. Como? O que a palavra nos ensina? Que passos a palavra nos dá para que nós possamos cultivar essa presença, esse fruto do Espírito? Então, assentados mesmo como estamos, vamos ler mais uma vez Gálatas 5, de 16 a 26. Eu vou estar lendo, vai estar na tela, na nova versão internacional, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfará os desejos da sua natureza pecaminosa, a carne.
Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Mas, ouça, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto que, como já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, orgulhosos, cheios de si, cheios de ares, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Essa é a palavra do Senhor. Pai, fale conosco nesses próximos momentos. Deus, ajuda, abre a nossa mente para compreender os teus ensinos, as tuas revelações. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós já vimos, né? O que aprendemos aqui, o crente precisa ser diferente. Necessidade. Não existe crente perdoado por Cristo Jesus que não tem uma vida em processo de transformação. Mas a pergunta para hoje que nós vamos endereçar é: como é que eu vou? Como é que eu vou? Eu coloquei para vocês que pegaram as anotações. Semana passada está nas anotações e também o de hoje. Então, eu estaria a partir da página 6, caso você esteja com o material acompanhando. E hoje nós vamos falar sobre como o cultivo. Como é que eu vou viver? Como é que eu posso cultivar um modo de viver diferente? Cuidado. Mesmo lendo, naveguei com muito cuidado nas entonações. Por quê? Por vezes nós somos ensinados assim: você aceita Jesus pela graça presente de Deus, e a partir daí você agora tem que ralar, né? Você que vai ter que pagar o preço, né? Eu já ouço dizer, pagar o preço em oração. Eu falei, pagar o preço em oração? Que negócio é esse? Ou pagar o preço... Gente, a graça continua. A graça não é o A, B, C do Evangelho. A graça é o A até o Z, é tudo. Então, continue a funcionar pela graça de Deus. O Espírito está aí para lhe ajudar. Então, cuidado, não vai por desempenho. Não coloca esse peso em cima de você. Como cultivar? Rapidamente. Primeiro, faça um levantamento da sua vida. Pega esse texto, lá no cantinho em casa, ore, né, num lugar sossegado, todo mundo em paz, né, que você possa ler. E aqui tem uma lista das obras da carne, né? O Espírito tem um fruto só. Você tem uma coisa, você tem tudo. A carne não. Que áreas dessa vida? Faça um autoexame. Pastor, eu não sei fazer. Vou te dar aqui uma recomendação. Salmo 139, 23 e 24 ajuda. O salmista faz uma oração linda. E no final ele fala assim: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. E vê meu coração. Algumas versões falam esquadrinho. Que antigamente os arquitetos tinham que usar, né? Não tinha computação, nada digital. Eles tinham que fazer quadrinhos, né? Para poder ver os detalhes. Então, Senhor, sonda-me. Olhe os detalhes do meu coração. E vê, Senhor, se há alguma coisa, algum caminho mau. Porque às vezes, irmãos, nós nem nos damos conta de áreas que precisam ser transformadas. Então a oração vem: Senhor, olha com detalhes. E vê se há em mim algum caminho mau. Mas não para aí, Senhor. Guia-me pelas veredas, pelos caminhos eternos. Se quer fazer o levantamento, esse é o primeiro passo. Se você pegar esse texto que eu acabei de ler e ver o que as obras da carne são, você vai ficar assim um pouquinho assustado, né? Mas pega essa lista e põe aí na frente de você. Não precisa ser literal, você pode estar na própria Bíblia. Se quiser escrever, pode escrever. Mas coloque como um espelho as obras da carne. Ninguém conte agora. Vocês contaram quantas obras da carne estão mencionadas aqui? Não são todas. Quantas?
Alguém? Quantas? Não? Vocês não querem agonia. 15. Eu contei lá, tive tempo, né? 1, 2, 15. Então pega a lista. Senhor, sonda-me. Eu tenho alguma dessas questões aí? Quais são? Vou ler mais uma vez. Você pode contar quanto eu estiver lendo, se quiser, né? Mas olha só. Imoralidade sexual, 1. Impureza, 2. Libertinagem, 3. Idolatria, 4. Feitiçaria, 5. Ódio, 6. Discórdia, 7. Ciúmes, 8. Ira, 9. Egoísmo, 10. Dissensões, 11. Facções, 12. Inveja, 13. Embriaguez, 14. Orgias, 15. Deu certo? Faz uma lista. Aí você pergunta... Isso encaixa comigo? Alguma dessas áreas? Vocês notaram? Os 3 primeiros têm a ver com que área da nossa vida? Com uma área importantíssima. Que área que precisa ser santificada logo? Qual é? A área sexual. Está escrito aí, não foi? Quais são? Imoralidade sexual e também impureza e libertinagem. Eu imagino que você tem uma ideia, né? Geral. Pastor, o que é imoralidade sexual? Nosso Deus criou o sexo para ser praticado entre um homem e uma mulher. O que passar disso é tentar mudar a palavra de Deus. Sexo foi feito para que fosse praticado por um homem com uma mulher. No contexto do somente, nem antes, nem fora. Somente no contexto do casamento. Pastor, mas ninguém perfeito, tropeçamos, caímos. Sim, e a graça de Deus, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas não confunda a graça do perdão de Deus nas nossas vidas, por atos passados, com uma permissão para nós mudarmos o plano dele. Então, tudo aquilo que está fora do conceito do casamento entre um homem e uma mulher, então nós temos uma dificuldade que é a imoralidade sexual. E isso é a carne sufocando o Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês já notaram que a igreja CCP tem uma bênção de crianças aberta, né? É quase que uma criança por semana, não é isso? Louvado seja. E esse bebezinho, nós não oramos ainda por ele, né? Ainda não. Vai ser domingo que vem. Ótimo, então. Muito bom. Mas pode chorar, bebê. Isso é música nos meus ouvidos, tá bom? Podem chorar. Mas vamos lá. Então, esse é um dos aspectos. Mas não para aí. Segundo, ele fala impureza. Lembra que Jesus falou? Talvez você não comete adultério, mas você olhou. Né? Jesus, ele não falou com esse tom de voz. Eu acho que ele era mais amável, né? Pastor Renato já vem com um dedo apontando para mim, né? Até se abaixou ali, né? Não é isso. O que eu creio que ele está dizendo é o seguinte: às vezes só o pensamento, o ódio pelo outro, né? Às vezes tem um ódio da pessoa, não fala nada, mas tem um ódio. Tudo que foi impuro. Jesus deu uma lista enorme lá em Marcos, né? Muito grande. Maldade, engano, devassidão, inveja. Inveja, em geral, muito quietinha, né? Ela fica quieta, né? Só fala com os inimigos da pessoa de que invejamos, né? Mas você vê que isso é uma área que ele diz. Isso está acontecendo na nossa vida? A gente identifica. Está fazendo levantamento, pediu a Deus, Deus mostra. Tá bom? Terceira coisa, libertinagem. Libertinagem tem um estilo de vida que abre o espaço, né? Soa tão bonito isso, né? My body, my choice. Não tem um saying que fala assim? Oh, meu pai, minha vida, minha decisão, né? Como é que é esse negócio? Não funciona assim. E a direção, os princípios de Deus, onde que vão parar? Então, libertino é aquela pessoa que faz o que dá na telha, quando der na telha, do jeito. Vocês conhecem essa expressão, né? Mas os próximos, gente, eu gostaria de investir um pouquinho de tempo aqui. O próximo é idolatria. Saímos da área sexual, agora sobre idolatria. Eu perguntei no Ministério Espanhol, as pessoas falaram muito acertadamente. É adorar imagens. Isso é idolatria, não é? Concordam comigo? Mas você sabe que o crente também, muitas vezes, é um idólatra? Ah, pastor, na CCP não. Você quer saber algumas áreas? Nós celebrarmos os nossos filhos é muito bom, não é? Mas você sabe do fato que às vezes nós idolatramos os nossos filhos? A gente os coloca, nos realizamos através dele? A gente acaba esmagando as crianças com expectativas, né? E se eles falham, a nossa vida desmorona. Sabe o que isso demonstra?
o filho se tornou um ídolo para você. E sucesso? Gente, vim para esse país ser bem-sucedido, isso não é bênção? É bênção. A gente deve ser próspero? Sim. Que Deus prospere vocês para todo mundo ser milionário na SCP. E que antes que meus dias aqui na SCP termine, eu veja um segundo prédio pago por 100% por vocês. Eu ouvi um pastor numa conferência recente, lá do Brasil, né, aqui, assim, muito engraçado, eu fiquei muito impressionado. Ele é da mesma igreja do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é o pastor sênior. O pastor Hernandes é como ele chama, o príncipe, o pregador da palavra, né? Mas o pastor Arival, ele falou o seguinte, que ele vem com aqueles projetos assim, extraordinários. Eu nem sei no Brasil, questão, R$1 milhão e não sei o quê. E ele chega para a igreja, nós vamos fazer isso, né? E o dinheiro já está aqui. Ele, tudo bem. Aí o pessoal, aonde, pastor? Nos seus bolsos, no seu banco. Traga o dinheiro que Deus já lhe deu, porque nós vamos realizar a obra. Reinaldo, eu arrepiei todo aqui agora. Amém? Mas faz sentido, não faz? Ou sentido, não? Mas sucesso pode tomar o lugar de Deus. Aí quando a gente passa por uma recessão, uma pandemia, que perdeu tudo, o que acontece com a nossa vida? Ela é a maior prova que a nossa confiança não estava no Senhor. E outras coisas podiam ser coisas boas. E, normalmente, idolatria é alguma coisa boa que nós elevamos para o lugar de significado na vida. Dizemos, se eu não tiver isso, a minha vida não faz sentido. Isso é idolatria. E não precisa de imagem, não precisa de santo, não precisa nada. Ou quando nós dizemos, Deus, o Senhor é muito bom, em outras palavras, mas não é suficiente. Eu preciso ter o Senhor e meus filhos. O Senhor, o casamento. O Senhor, o trabalho. O Senhor, o sucesso. O Senhor e a saúde. E aí? Onde vai parar isso aí? Eu sei que é duro dizer, né? Ainda que a figueira não floresça, né? Eu louvarei o Senhor, né? Dizer, eu aprendi como o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver com contentamento, tendo muito, tendo pouco ou não tendo nada. Porque a sua confiança está no Senhor. Então, esse é um exemplo, né? Eu uso muito para a minha própria vida, né? Você sabe da experiência de Abraão lá em Gênesis, né? 22, quando Deus chega para ele, olha só, eu fiquei assim, Senhor, que crueldade a sua. Ele chega para Abraão e fala o seguinte, quer fazer um teste de idolatria, né? Fala assim, Abraão, toma agora o teu filho. Você se lembra quanto tempo que Abraão esperou para essa promessa do filho acontecer? Ele tinha 75 anos, o filho veio quando ele tinha 100. Você já imaginou você esperar por um filho prometido por Deus por 25 anos? Agora o menino já é um adolescente. Olha só que Deus chega para ele. Toma agora o teu filho. Ele tinha mais de um filho, né? Teve um filho lá com a escrava, né? Ele podia ser o Ismael, né? Toma agora o teu filho, mas Deus não deixou um espaço. Isaque. Só aí já sentia a dor no peito de Abraão. Mas Deus continua. A quem amas? E vai à terra de Moriá. Então aqui a faca foi fundo. E ele continua. E oferece ali em sacrifício. Sacrifique o seu filho ali sobre uma das montanhas que eu te direi. É nesse caminho que Abraão vai, 3 dias de viagem, né? Os seus servos ali também, a lenha, ali a faca afiada, o fogo e tudo mais. E o filho pergunta para o pai, pai, aqui está a lenha, aqui está, né? Cadê o cordeiro do sacrifício? Você se lembra o que ele disse? Deus proverá. Jeová Jiré. Ou seja, o Senhor é suficiente. Hebreus fala que, nesse momento que Abraão está transformado, ele pisou na bola muitas vezes antes. Mentiu mais de uma vez, falou para as pessoas que a esposa dele era irmã, porque tinha medo de ser, né, de ser preso, de ser morto para terem a esposa dele. Agora não, agora ele está no teste. E a palavra de Deus lá em Hebreus fala que agora ele sabia que Deus era capaz, mesmo que o filho fosse sacrificado, mas ele confiava que Deus seria capaz de ressuscitá-lo. Obviamente ele está falando de Jesus aqui, né? Mas o ponto é, quando é que eu posso chegar diante de Deus e dizer, Senhor, o pecado da idolatria é que eu não vou permitir que nada, bons ou ruins, Deus permite que Ele nunca peça que a gente entregue nossos filhos, em nenhuma circunstância. Mas o nosso ponto é, Senhor, o Senhor é
suficiente para mim. E eu estou aqui. Deixa-me falar um mais e nós paramos e continuamos na próxima semana. Ok? Feitiçaria. Feitiçaria. Eu penso que é tão claro que é feitiçaria, mas talvez não seja. Quer ver alguma coisa bobinha, né? Todo lugar que você vai, né? Eu acho que eu vejo com muita frequência, psychic. Nem sei como é que é em português, né? Palm reading, né? Que é cartomante, não é isso em português? Psychic, o que é? Como é que chama em português isso? Vidente, uma coisa assim, né? E que vem, tá? Por que ele colocou feitiçaria? Porque são meios, e os consultados mortos, espiritismo, não existe espiritismo branco e negro e bom, não existe, gente, é tudo uma coisa só. Mas, pastor, eu fui lá na cartomante e ela falou o meu futuro certinho. Aí eu digo o seguinte, você sabe de uma coisa? Quando você estava indo para lá, você sabe que o diabo estava te observando e fez uma lista de coisas, e falou para o outro diabo que estava lá tentando a cartomante, entregou toda a listinha para ela, e quando ela falou contigo, um demônio estava se comunicando com o outro. Você sabia disso? Porque quando você vai procurar um vidente, uma coisa, o que é que você está fazendo? Você está dizendo, o Senhor, eles existem, são malignos, mas você está trocando o Senhor por eles. Feitiçaria não funciona, não tem como. Tem mais, né? A lista vai ficar mais pesada. Ódio, discórdia, ciúmes, raiva, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Mas vamos deixar essa tristeza para o outro lado. Se Deus quiser, eu quero pedir à equipe de louvor que venha. Quero fazer um desafio a você. Não fica só ouvindo a palavra. Eu acho que você pegou bem claro, né? Como é que eu cultivo? Eu tenho que pedir a Deus para me mostrar. Quando enxergar, ter a coragem de dizer, Senhor, me ajuda. E eu gosto daquele cântico que a gente canta, né? Porque lembra, tudo isso não é porque eu vou fazer força, porque o Espírito que está em você, o Espírito de Deus que habita em você, te dá o domínio para dizer, nunca mais, nunca mais. Ou para quando a tentação vier, dizer, Jeová vai prover. Jeová é Jireh. Ele era, é, continuará sendo. Mas isso tem que haver uma entrega. Uma entrega. Se você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, precisa crer e confessar. Também você pode fazer isso hoje. Mas se você que já é uma pessoa que está na caminhada, você já é um crente, mas está aí morno, nas periferias, nas margens, para com isso. É hora de chegar e dizer, agora é a expressão em inglês, I'm all in. Eu vou com tudo. Quero mais. Eu ouvi testemunhos sobre adolescentes na reunião de ontem, dizendo que eu quero mais de Deus. Se o jovem pode dizer, eu quero mais de Deus, nós podemos dizer, eu quero também muito mais de Deus. Eu quero sair da rotina, quero sair da média, quero sair da mediocridade, quero ir a fundo. E não vai depender de mim, vai depender do Espírito Santo de Deus, porque quando eu dou a Ele, gente, é o Deus Todo-Poderoso no seu Santo Espírito vivendo em mim. O mesmo poder que ressuscitou Jesus ali, daquele túmulo, está operando em mim, está operando em você para nos transformar. O que precisa é haver uma entrega. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, fala comigo. E eu gosto desse cântico que nós vamos cantar, da morada que faz, né? Eu sou tua casa. Eu sou a tua morada, eu sou o teu lar. Aí tem um pedacinho que fala assim, né? Isso está dizendo, o Espírito Santo de Deus está em mim, né? Mas tem uma frasezinha que fala assim, muda as coisas de lugar. Eu queria oferecer para você uma versão melhor. Muda o quê? Tudo de lugar, Senhor. Tudo de lugar. Me conheço bem, Senhor. Só tem que fazer uma geral, Pai. Não vai só no cosmético, não vai fundo, Senhor. Preciso do Senhor. Se você deseja isso, eu não tenho poder nenhum, nossos irmãos não têm poder nenhum, mas a palavra de Deus e o Santo Espírito tem todo o poder no céu e na terra para tocar na sua vida e transformar você. Então, se você está aqui, vamos terminar esse culto vindo ao altar. Eu digo sempre que eu sou o primeiro. Eu estou aqui porque eu estou dizendo, Senhor, sonda-me,
preciso. À medida que eu vou olhando esses textos na palavra, eu vejo tanta coisa que precisa ser mudada de lugar. Você está aqui hoje ou está em casa? Tem algo na sua vida que precisa ir mais além ainda? Não importa que você veio aqui 200 vezes, né? O evangelista Billy Graham falava, alguém falou, o evangelista, não é tão chato isso, a pessoa, toda vez que você faz apelo, a pessoa vai à frente e falou assim, responder apelo é como tomar banho. A gente toma banho todos os dias, não é? Dizer, eu quero mais de ti.